Amanhã, a OAB e mais 160 entidades do país vão realizar o ato por uma proposta justa de reforma da Previdência. A manifestação acontece em Brasília e os participantes pretendem entregar uma carta aberta sobre a reforma aos parlamentares com um texto elaborado em conjunto pelas instituições. O ato por uma proposta justa de reforma da Previdência é organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil e por mais de 160 entidades contra o texto da PEC 287, que altera as regras de aposentadoria. A Ordem dos Advogados já se posicionou oficialmente contra a reforma da Previdência no mês passado. A instituição listou 10 abusos na matéria, entre eles a exigência de idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. No Senado, o assunto também é recorrente nos debates. O senador Paulo Paim afirmou já ter assinaturas suficientes para instalar uma CPI da Previdência e que a proposta não tem condições de ser aprovada no Congresso. E tem até uma postagem que eu vi, onde uma criança diz: vovô, eu tenho que começar a trabalhar já para poder me aposentar? Claro que é um estilo de sátira, né? Porque ninguém vai conseguir se aposentar pela fórmula que foi apresentada por esse governo. O senador Assir Gurgax acredita que a reforma é necessária, mas que precisa de alguns ajustes. Eu considero que são necessários muitos ajustes da Previdência Social brasileira, principalmente por conta do rombo acumulado por má gestão e regras defasadas, bem como por conta do aumento da expectativa de vida da população brasileira. Portanto, eu sou contra muitos aspectos da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso Nacional. Mas entendo que alguma coisa tem que ser feita. Em menos de um mês, o texto da reforma da Previdência já recebeu 56 emendas, sendo que 24 delas foram propostas pela base governista. O texto está sendo debatido em uma comissão especial da Câmara e a expectativa é que a reforma seja aprovada definitivamente pelo Congresso no primeiro semestre. Bom, aqui dentro do estúdio, já apresentei para você, tenho dois convidados hoje. William Retamiro, que é economista. Obrigado, William, pela companhia mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, professor Pola, a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui. Pola, muito obrigado também pela sua companhia. Boa noite. É sempre um prazer, Hélio, estar aqui conversando com você, com o William e com os nossos telespectadores. Bom, e esse é um assunto sobre o qual a gente já falou muito aqui no Jornal do Novo Tempo e ainda vamos falar porque esse assunto ainda vai render bastante, que é a reforma da Previdência. A OAB quer fazer esse ato, a OAB não está sozinha nisso, são mais de 160 instituições, fora outros grupos que estão dizendo que essa reforma da Previdência não vai fazer bem para o trabalhador, não vai fazer bem para o Brasil socialmente, Paula. Não, em relação a isso não existe dúvida nenhuma, né? Nos moldes que o governo está propondo essa reforma, ela é uma reforma para impedir que uma parcela significativa da população brasileira consiga se aposentar. Esses dias estava circulando nas redes sociais uma imagem de um homem carregando um saco de carvão grande nas costas e a pergunta embaixo: será que ele vai conseguir fazer isso até os 65 anos de idade? Então nós temos uma diversidade muito grande de pessoas com origens sociais diferentes, com atividades produtivas diferentes, e você colocar tudo isso numa regra rasa e fazer uma regra tão rígida, sem considerar essas diferenças, essas particularidades, ela é um absurdo, ela é uma injustiça. Então, o que nós vamos ter no país? Nós vamos ter um conjunto grande de pessoas contribuindo, sendo que uma parte dessas pessoas que contribuem não vão usufruir depois do benefício. Isso é uma injustiça muito grande. Agora, isso vai resolver o problema, não vai, William? O problema do déficit, o problema orçamentário, órgãos internacionais, inclusive o FMI, estão apostando que quando isso for feito, o Brasil aí sim vai começar a crescer. Vai resolver o problema do sistema financeiro, né? Porque o sistema financeiro é o maior interessado. O orçamento brasileiro está totalmente ligado ao sistema financeiro internacional. Primeiro, porque 44% do nosso orçamento de 2016 foi para poder pagar juros da dívida. E eles estão de olho em 22%, que é justamente da Previdência. Então, nessa situação, o sistema financeiro, a tendência é que haja uma caída, digamos assim, para o sistema de previdência privada, que faz parte das instituições bancárias, né? Então, tem todo o interesse. Agora, bem o que falou o professor Pola, para a população não está nada salutar. Primeiro, porque nós temos uma situação que coloca no mesmo patamar quem já está há 20, 25 anos, né, contribuindo com quem está chegando agora do mercado de trabalho. Outra situação,
Então, quando a gente vai fazer, vamos pegar uma questão de orçamento doméstico, né? Eu gosto de fazer tanto essa comparação. Primeiro, como é que eu posso saber o que eu tenho que conter se eu não sei onde estou gastando? Então, a primeira coisa seria fazer uma auditoria da Previdência, né? Seria fundamental, para poder saber quais são os maiores escoamentos desses valores, para onde eles vão. Aí nós vamos discutir previdência, aposentadorias especiais de muitos políticos, vamos discutir pensões que são pagas desde a época da Guerra do Paraguai até os dias atuais, né? Pensões que são das mais diversas origens e que é um valor altíssimo. 62% dos beneficiários através da Previdência recebem um salário mínimo. Os outros 32% é que nós precisamos saber para onde vai, que são os grandes valores. Então, tudo perpassa, primeiro de tudo, para poder saber o que de fato nós estamos pagando, para quem nós estamos pagando e quem são os interessados com o texto atual. Por isso, a OAB e outras instituições têm realmente que participar, a sociedade tem que vir e exigir, primeiramente, saber para onde vai esse dinheiro, porque há teorias e há correntes que falam que a Previdência, o sistema previdenciário social, é superavitário. Eu acho que essa questão que é importante frisar, né? Na Constituição de 88, o que está definido lá? Que existe uma seguridade social. Essa seguridade social tem 3 tripés, Sim. que é a Previdência, Saúde e Assistência Social, e ela tem muito mais do que como orçamento, muito mais daquilo que é arrecadado como contribuição para o sistema previdenciário. Tem outros impostos que também garantem o financiamento da seguridade. Você discutir a Previdência sozinha, com esse discurso de que ela é deficitária, isso, na verdade, é um engodo. Porque nós temos que pensar no seguinte, a Seguridade Social, o sistema previdenciário brasileiro foi pensado como algo solidário. De alguma forma, a sociedade, Exato. Quem pode pagar, tem que pagar para que as outras pessoas que tenham mais necessidade possam ter, no final da vida, condições de ter uma vida digna. E perpassa pela reforma tributária também isso daí. Porque sim. além das questões do PIS, COFINS e contribuição Sem social, dúvida nenhuma. que são os que compõem também, mas que não são contabilizados, tem uma questão quando tem a repartição dos lucros e dividendos, que esses não são tributados. A discussão é realmente bastante profunda e longa. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto outras vezes aqui, porque está latente nisso, né? A Câmara está discutindo esse texto que foi enviado pelo governo, não é nada definido ainda, mas o governo tem muita força política dentro do Congresso Nacional, porque a maioria apoia o governo, então a gente precisa acompanhar e ficar de olho nisso.